A recente divulgação de imagens capturadas pelo telescópio espacial James Webb representou um marco decisivo para o campo da astrofísica, não apenas pela impressionante profundidade alcançada na observação do universo, mas, sobretudo, por ter revelado estruturas cuja existência desafia os modelos cosmológicos consolidados. As implicações desta descoberta reverberam amplamente, exigindo uma revisão crítica de pressupostos até então considerados sólidos. O telescópio, concebido como o mais avançado instrumento da humanidade para sondar os confins do cosmos, conseguiu atravessar o tecido espaço-tempo e registrar um fenômeno que contraria as expectativas baseadas nas leis físicas conhecidas. A revelação não se limita a uma mera peculiaridade astronômica. O objeto identificado, uma galáxia massiva e altamente estruturada, surge em uma época do universo em que, segundo o modelo padrão da cosmologia, tais formações não poderiam existir. A presença desta galáxia em um período correspondente a menos de 400 milhões de anos após o Big Bang obriga os cientistas a reavaliar as premissas fundamentais que governam a formação e a evolução cósmica. A luz capturada pelos sensores infravermelhos do Webb não revelou apenas um vestígio do passado, mas um enigma que transcende as fronteiras da compreensão atual. O universo primitivo, conforme postulado, deveria apresentar um cenário caótico e incipiente, caracterizado por uma névoa de partículas em processo de resfriamento e expansão. Estrelas de curta duração e galáxias irregulares seriam os componentes predominantes. Contudo, o Webb registrou uma galáxia com braços espirais bem definidos e um núcleo estruturado, atributos que demandariam bilhões de anos de evolução. Este achado força a contemplação de mecanismos alternativos de formação galáctica ou a consideração de uma aceleração drástica nos processos evolutivos. As ramificações deste fenômeno são profundas. A detecção de elementos pesados como carbono, oxigênio e ferro no espectro da galáxia indica que múltiplas gerações estelares já haviam ocorrido, um cenário incompatível com a cronologia vigente. Tal constatação sugere que os ciclos de vida estelar e a nucleossíntese operaram de maneira inesperadamente eficiente ou que processos ainda desconhecidos foram responsáveis por enriquecer precocemente o meio interestelar. Além disso, a estrutura gravitacional observada aponta para um grau de estabilidade que, de acordo com os modelos atuais, não poderia ter sido alcançado em tão pouco tempo. Um aspecto particularmente intrigante é a presença de buracos negros massivos no centro destas galáxias. A maturação rápida desses objetos requer condições que desafiam as teorias existentes sobre a formação e o crescimento de buracos negros. A atividade energética observada, possivelmente alimentada por núcleos galácticos ativos ou quasares, reforça a necessidade de revisar as hipóteses sobre o ambiente físico do universo primitivo. As implicações estendem-se também para a potencial habitabilidade do universo em épocas remotas. Se galáxias complexas e ricas em elementos pesados surgiram tão precocemente, os blocos fundamentais para a formação de planetas e, possivelmente, para o surgimento de vida, poderiam ter estado disponíveis muito antes do que se imaginava. Este cenário amplia significativamente a janela temporal para a emergência da vida em outras regiões do cosmos. Os dados obtidos pelo Webb oferecem uma resolução sem precedentes, permitindo o mapeamento detalhado das regiões de formação estelar e dos fluxos de gás interestelar. Este nível de detalhe revela um universo primitivo surpreendentemente estruturado e dinâmico, em contraste com a narrativa tradicional. O padrão de distribuição e a assinatura espectral das galáxias observadas sugerem que fenômenos além das explicações convencionais estão em jogo. À medida que mais galáxias com características semelhantes foram identificadas, tornou-se evidente que não se tratava de uma anomalia isolada. O número crescente de estruturas complexas, em períodos tão iniciais,
reforça a necessidade de uma revisão abrangente dos modelos cosmológicos. As discrepâncias entre as previsões teóricas e as observações empíricas indicam que aspectos fundamentais da física do universo podem não estar totalmente compreendidos. Diversas hipóteses emergiram para tentar explicar este fenômeno. Entre elas, destaca-se a possibilidade de que a matéria escura desempenhe um papel mais ativo na formação inicial das galáxias. Outra consideração é a de que erros na interpretação do desvio para o vermelho possam ter levado a equívocos na estimativa da idade e da distância dos objetos observados. Alternativamente, modificações nas leis da gravidade em grandes escalas ou a interação com universos paralelos poderiam oferecer explicações para os dados anômalos. As observações também revelaram assinaturas químicas que desafiam as expectativas. A presença de elementos pesados em quantidades significativas implica processos de nucleossíntese e reciclagem estelar muito mais rápidos ou diferentes dos previstos. Este cenário sugere que os primeiros ciclos estelares foram notavelmente eficientes ou que mecanismos alternativos de formação elementar estavam em operação. A geometria e a dinâmica destas galáxias, incluindo a presença de barras centrais e padrões espirais bem definidos, indicam um nível de maturidade estrutural que contradiz a cronologia estabelecida. Este grau de organização exige não apenas tempo, mas também condições de estabilidade gravitacional e interações complexas, que não deveriam ter ocorrido tão cedo no universo. O comportamento da luz emitida por estas galáxias, com variações inesperadas no espectro, levanta questões sobre possíveis interferências quânticas em escala galáctica ou efeitos relativísticos não contemplados nos modelos atuais. A possibilidade de que estas observações representem ecos ou sobreposições de múltiplas galáxias através de lentes gravitacionais também está sendo considerada. A análise retrospectiva de dados de telescópios anteriores revelou que indícios de tais galáxias podem ter sido registrados de forma ambígua no passado, mas descartados devido a limitações instrumentais ou viés de confirmação. Este reconhecimento sugere que o fenômeno poderia ter estado oculto nas observações durante décadas. Além disso, conceitos como bolhas de tempo cósmicas, onde o fluxo temporal varia localmente, e o princípio holográfico, que propõe que a realidade tridimensional é uma projeção de informações bidimensionais, estão sendo explorados como possíveis explicações para as anomalias observadas. Tais ideias, embora especulativas, estão sendo consideradas seriamente à luz das evidências empíricas. Modelos de inflação cósmica heterogênea, onde diferentes regiões do universo passaram por expansões variáveis, também oferecem uma estrutura para compreender a formação precoce de galáxias complexas. A integração de dados de ondas gravitacionais e polarização da luz busca identificar padrões que possam corroborar ou refutar estas hipóteses. A presença de assinaturas quimicamente ricas e anomalias na distribuição espacial das galáxias sugere que fatores até então desconhecidos moldaram a evolução do cosmos. A possibilidade de campos quânticos de fundo influenciando a formação estelar e padrões de polarização inconsistentes com as expectativas reforçam a necessidade de uma abordagem interdisciplinar. O campo da astrobiologia, em particular, vê estas descobertas como um indicativo de que os ingredientes básicos para a vida poderiam ter se formado muito mais cedo do que se pensava. A presença de um viés quiral nos processos de formação cósmica poderia ter implicações diretas para a frequência e a natureza da vida em diferentes regiões do universo. Por fim, é fundamental reconhecer que estas descobertas não apenas desafiam o conhecimento existente, mas também reavivam a essência da investigação científica, a busca incessante pelo entendimento do desconhecido. À medida que o telescópio espacial James Webb continua a explorar as profundezas do espaço, permanece claro que o universo reserva segredos
que transcendem as limitações da nossa compreensão atual. Se você aprecia conteúdos que expandem nosso entendimento do cosmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder futuras atualizações. A ciência avança quando compartilhamos conhecimento. As anomalias reveladas pelo telescópio espacial James Webb não se limitaram às primeiras observações. À medida que a missão prosseguia, foi-se evidenciando um padrão consistente de descobertas que reiteravam a necessidade de reavaliar profundamente os paradigmas cosmológicos. Cada nova galáxia identificada neste regime temporal primordial apresentava características que violavam as projeções derivadas do modelo padrão. A acumulação de tais evidências progressivamente minava a hipótese de que se tratava de casos isolados ou de erros instrumentais. Um dos aspectos mais reveladores foi a análise da distribuição espacial destas galáxias. Longe de estarem dispersas de forma homogênea, como previria o cenário de inflação cósmica e radiação de fundo, elas exibiam padrões de agrupamento espacial que sugeriam uma influência estrutural subjacente não contemplada pelas teorias vigentes. O surgimento de agrupamentos coerentes e a presença de filamentos invisíveis que pareciam guiar a disposição das galáxias indicavam que a geometria do universo em larga escala poderia ser mais complexa e dinâmica do que anteriormente assumido. Esta constatação levou os cosmologistas a explorar novamente a topologia do espaço-tempo. A hipótese de que o tecido do universo possa apresentar propriedades locais variáveis, similares a transições de fase em sistemas de matéria condensada, passou a ganhar tração. Se confirmada, esta ideia implicaria que certas regiões do cosmos teriam passado por transições estruturais que aceleraram os processos de formação galáctica. A identificação de bolsões de fase cósmica, onde a curvatura e a conectividade do espaço-tempo diferissem das regiões adjacentes, ofereceria uma explicação plausível para a emergência precoce de estruturas complexas. Outro fenômeno que despertou grande interesse foi a detecção de padrões de explosão estelar sincronizada em diversas galáxias primitivas. Ao contrário do comportamento estocástico esperado para a formação estelar em ambientes tão jovens e caóticos, algumas galáxias demonstravam ondas de formação estelar que percorriam seus braços de forma ordenada e coordenada. Esta regularidade sugeria a existência de um mecanismo de controle externo ou de um campo de influência que transcendia as interações gravitacionais locais. Entre as hipóteses levantadas para explicar este comportamento, uma das mais inovadoras envolvia a possibilidade de um campo quântico de fundo persistente desde os primórdios do universo. Tal campo poderia atuar como um metrônomo cósmico, propagando oscilações que coordenassem os processos de formação estelar em regiões vastamente separadas. A detecção indireta de tais oscilações, se confirmada, abriria um novo campo de investigação na interface entre cosmologia e física quântica. Paralelamente, os cientistas começaram a questionar se os próprios instrumentos do Webb poderiam estar revelando fenômenos até então não observáveis. A sensibilidade extrema do telescópio em determinados espectros e sua capacidade de captar assinaturas de baixa intensidade poderiam estar permitindo a detecção de interações entre partículas ou campos que escaparam às gerações anteriores de instrumentos. Especulações surgiram sobre a possibilidade de que o Webb estivesse registrando vestígios de ciclos cósmicos anteriores, sugerindo um universo com uma história muito mais profunda e complexa do que o modelo de uma expansão singular sugere. Flutuações de energia de baixo nível, em regiões aparentemente desprovidas de galáxias visíveis, reforçaram esta linha de investigação. Estas assinaturas, com padrões que lembravam perfis teóricos de energia de vácuo em decaimento ou de falsos estados de vácuo, indicavam que o universo poderia ainda estar em transição entre diferentes regimes energéticos. A ideia de que nosso cosmos
seja um sistema em processo de autoajuste contínuo, com leis físicas ainda em estabilização, começou a ser considerada uma possibilidade concreta. Adicionalmente, análises de polarização da luz emitida por estas galáxias revelaram padrões que não podiam ser explicados por dispersão convencional ou por campos magnéticos conhecidos. A consistência dos desvios observados com interações envolvendo partículas quirais sugeria a presença de uma assimetria fundamental no universo primitivo. Esta descoberta despertou particular interesse entre os astrobiólogos, pois um viés quiral nas interações fundamentais poderia ter implicações diretas para a origem e a universalidade das biomoléculas. Se um viés quiral esteve presente desde os primórdios do universo, ele poderia ter influenciado a síntese preferencial de certos aminoácidos, açúcares e nucleotídeos, estabelecendo uma orientação dominante para as biomoléculas em todo o cosmos. Tal constatação reforçaria a ideia de que as propriedades básicas da vida não são meramente emergentes ou acidentais, mas enraizadas nas próprias leis que regem a estrutura do universo. As ramificações filosóficas destas descobertas também não passaram despercebidas. Uma corrente de pensamento emergiu, sugerindo que parte das anomalias observadas poderia ser fruto de efeitos perceptuais relacionados à nossa posição específica no cosmos. Se as constantes físicas e as leis observadas forem em parte moldadas pelas condições locais do espaço-tempo em que nos encontramos, então nossas inferências sobre a natureza global do universo poderiam estar enviesadas. Este raciocínio, enraizado em versões refinadas do princípio antrópico, sugere que nossa compreensão das leis universais pode ser mais contingente do que se supunha. A noção de que o universo observável é apenas uma faceta de um multiverso mais amplo, com regiões regidas por diferentes constantes e estruturas, ganhou nova força frente às observações do Webb. Simultaneamente, a comunidade científica intensificou o uso de ferramentas de inteligência artificial para analisar os vastos conjuntos de dados gerados pela missão. Algoritmos de aprendizado de máquina começaram a identificar padrões e correlações sutis entre as anomalias observadas, apontando para a possível existência de uma estrutura fractal subjacente ao desenvolvimento cósmico. Esta abordagem promete revelar uma nova camada de ordem oculta no comportamento do universo. A emergência deste quadro complexo e multifacetado motivou um diálogo renovado entre diferentes disciplinas. Físicos quânticos, cosmólogos, teóricos da informação e filósofos da ciência uniram esforços para construir uma visão mais abrangente do cosmos. A cosmologia, outrora dominada por modelos elegantemente matemáticos, mas rigidamente lineares, entrou em uma nova fase alimentada por dados empíricos robustos e pela aceitação de que a realidade pode ser mais estranha e rica do que qualquer teoria previa. A ideia de que o universo poderia ser um sistema cíclico, onde cada era carrega vestígios das anteriores, ressoou particularmente bem com as evidências emergentes. Se o que estamos observando são ecos de ciclos cósmicos passados, então nosso entendimento do tempo e da causalidade precisa ser profundamente revisado. Esta perspectiva não apenas amplia o horizonte da cosmologia, mas redefine a própria natureza da existência no cosmos. O conceito de arqueologia cósmica emergiu como um novo paradigma de investigação. Ao invés de simplesmente buscar o mais distante ou o mais antigo, os cientistas passaram a explorar as camadas ocultas da história do universo, inscritas no próprio tecido do espaço-tempo. Cada nova anomalia descoberta pelo Webb não é apenas um desafio aos modelos existentes, mas uma janela para um passado cósmico que se revela cada vez mais intrincado. Este processo contínuo de revisão e descoberta enfatiza uma verdade fundamental. O universo não é obrigado a se conformar às expectativas humanas. Cada avanço tecnológico que nos permite olhar mais profundamente no cosmos
inevitavelmente expõe os limites do nosso conhecimento. O legado mais duradouro do telescópio espacial. James Webb talvez não seja apenas revelar novas galáxias ou estruturas, mas reafirmar a necessidade constante de humildade e abertura na busca pelo entendimento. À medida que a missão prossegue, as expectativas são de que mais dados e mais surpresas virão. O desafio para a comunidade científica será integrar estas novas informações em um quadro teórico capaz de acomodar tanto a complexidade observada quanto os princípios fundamentais que têm sustentado a física moderna. Este é um empreendimento que transcende gerações, pois cada resposta encontrada inevitavelmente suscitará novas perguntas. Se você chegou até aqui, aproveite para deixar um comentário com suas reflexões sobre este tema fascinante. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar explorando juntos as fronteiras do conhecimento. E claro, não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam participar desta jornada intelectual. Vamos adiante. A continuidade das descobertas proporcionadas pelo telescópio espacial James Webb desencadeou um aprofundamento sem precedentes nas investigações cosmológicas. À medida que os instrumentos do Webb exploravam regiões cada vez mais remotas e distantes no espaço-tempo, surgiram padrões de comportamento galáctico que reforçavam a necessidade de uma revisão radical do entendimento vigente. Um dos aspectos mais notáveis foi a revelação de que não apenas as galáxias massivas e altamente estruturadas estavam presentes em uma época precoce do universo, mas que essas galáxias exibiam uma surpreendente homogeneidade em termos de metalicidade e maturidade estelar. Isso indicava um nível de sincronização nos processos evolutivos que parecia incompatível com a natureza aleatória e caótica do universo jovem. À medida que mais dados eram processados, tornava-se evidente que a nucleossíntese estelar não poderia, sozinha, explicar a abundância de elementos pesados detectados. A hipótese de que um mecanismo alternativo ou paralelo estivesse operando ganhou força. Teóricos começaram a explorar a possibilidade de que reações de partículas exóticas no plasma primordial poderiam ter produzido elementos complexos antes mesmo da formação das primeiras estrelas massivas. Se confirmado, este cenário implicaria uma reformulação completa da teoria da evolução química do universo. Outra linha de investigação que emergiu dizia respeito ao comportamento dinâmico dessas galáxias. Observações detalhadas de suas curvas de rotação e dispersão de velocidade revelaram que seus perfis não seguiam os padrões típicos previstos pela presença de halos de matéria escura. Em vez disso, indicavam a ação de campos gravitacionais possivelmente modulados por efeitos de geometria espaço-tempo ainda não compreendidos. Este fenômeno levou alguns pesquisadores a considerar que a gravidade, em escalas cósmicas extremas, poderia comportar-se de maneira não linear ou exibir propriedades emergentes que não se manifestam em ambientes de baixa densidade. A distribuição em larga escala dessas galáxias também revelou padrões intrigantes. Ao contrário do modelo de distribuição isotrópica previsto pelo princípio cosmológico, certas regiões do espaço profundo apresentavam agrupamentos preferenciais que sugeriam uma anisotropia fundamental. Estas descobertas suscitaram debates sobre a validade da suposição de homogeneidade e isotropia do universo em escalas maiores. Se o universo possui uma estrutura direcional ou campos preferenciais, as implicações para a cosmologia seriam profundas, afetando inclusive a interpretação da radiação cósmica de fundo e as estimativas da idade e do destino do cosmos. Simultaneamente, os padrões de formação estelar observados indicavam um regime de feedback altamente eficiente. Em vez de um ciclo estelar lento e gradual, algumas galáxias apresentavam evidências de explosões coordenadas de formação de estrelas seguidas por períodos de rápida inibição, provavelmente induzida por eventos energéticos como jatos relativísticos
provenientes de buracos negros centrais. Este comportamento cíclico sugeria um nível de auto-organização que desafiava as previsões baseadas em modelos hidrodinâmicos convencionais. Os próprios buracos negros supermassivos presentes nessas galáxias constituíam um enigma adicional. Sua massa e maturidade em épocas tão precoces não podiam ser explicadas pelos processos de acreção de matéria conhecidos. Isso levou à formulação de novas hipóteses sobre a origem dos buracos negros primordiais, incluindo a possibilidade de que instabilidades gravitacionais em flutuações quânticas do vácuo tenham dado origem a sementes de buracos negros muito mais massivas do que se acreditava anteriormente. A investigação destes fenômenos também reacendeu o interesse em teorias alternativas de gravidade. Modelos como a gravidade modificada, MOND, e extensões da relatividade geral começaram a ser reconsiderados à luz das observações do Webb. A possibilidade de que a gravidade em escalas cosmológicas obedeça a leis diferentes das descritas por Einstein ganhou novo ímpeto, especialmente diante das discrepâncias entre a distribuição de massa visível e os efeitos gravitacionais detectados. Paralelamente, estudos de polarização da luz continuaram a revelar assinaturas inesperadas. Em algumas galáxias, os padrões de polarização eram consistentes com interações de partículas quânticas emaranhadas em escalas macroscópicas, um fenômeno que até então era considerado impossível. Se confirmado, isso indicaria que efeitos quânticos poderiam ter desempenhado um papel na organização das estruturas cósmicas em larga escala, abrindo um campo totalmente novo de investigação na interface entre a física quântica e a cosmologia. Além disso, o padrão de crescimento das galáxias sugeria que a formação de estruturas não estava ocorrendo de forma gradual e contínua, mas sim em surtos descontínuos, possivelmente induzidos por interações com campos cósmicos de origem ainda desconhecida. Essa dinâmica não apenas questionava os modelos de hierarquia estrutural do universo, mas também levantava a possibilidade de que forças ou campos adicionais, não contemplados no modelo padrão, estivessem influenciando a evolução cósmica. O impacto dessas descobertas foi sentido também na comunidade de astrobiólogos. A presença precoce de elementos pesados e de estruturas galácticas complexas implicava que ambientes propícios à formação de planetas e potencialmente à vida poderiam ter existido muito antes do que se supunha. Isso ampliava enormemente o horizonte temporal para a possível emergência da vida no universo e motivava uma revisão dos critérios utilizados na busca por biosinais em exoplanetas. Observações subsequentes reforçaram a noção de que estamos apenas começando a compreender a complexidade do universo primitivo. Cada nova galáxia anômala descoberta pelo Webb parecia adicionar mais uma peça a um quebra-cabeça cuja imagem final ainda está longe de ser vislumbrada. O consenso emergente entre os cientistas é que uma nova síntese teórica será necessária para integrar essas descobertas em um quadro coerente. Neste cenário em rápida evolução, a colaboração interdisciplinar tornou-se essencial. Físicos teóricos, astrofísicos observacionais, matemáticos e filósofos da ciência estão unindo esforços para desenvolver modelos que possam acomodar os novos dados. Ferramentas de inteligência artificial desempenham um papel crucial nesse processo, permitindo a análise de padrões complexos e a geração de novas hipóteses. Enquanto isso, as implicações filosóficas das descobertas do Webb continuam a ser debatidas. A ideia de que o universo possa conter camadas ocultas de realidade, acessíveis apenas por meio de fenômenos quânticos ou efeitos gravitacionais extremos, levanta questões profundas sobre a natureza da existência e o alcance do conhecimento humano. Se as leis que governam o cosmos são mais variadas e dinâmicas do que supomos, nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele poderá passar por uma transformação tão profunda quanto a Revolução Copernicana ou a formulação da relatividade.
Neste contexto, torna-se cada vez mais evidente que a missão do telescópio espacial James Webb transcende a mera coleta de dados astronômicos. Ela está catalisando uma reconfiguração fundamental da cosmologia, forçando a ciência a confrontar os limites do seu paradigma atual. Cada imagem capturada pelo Webb é não apenas um vislumbre do passado distante, mas um convite a repensar as premissas mais básicas sobre a realidade. Se este conteúdo ampliou seu horizonte de compreensão, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações de novos episódios. Sua participação é essencial para continuarmos esta exploração conjunta dos mistérios do universo. Juntos, podemos ir ainda mais longe nesta jornada intelectual. À medida que o telescópio espacial James Webb aprofundava suas observações no tecido do universo, ficava cada vez mais claro que as descobertas obtidas não representavam simples variações dentro de um modelo cosmológico ajustável, mas sim evidências robustas de que princípios fundamentais da física poderiam necessitar de reavaliação. A cada novo ciclo de coleta e análise de dados, mais galáxias altamente evoluídas, formadas em períodos cosmicamente precoces, eram identificadas, consolidando o padrão emergente e afastando a possibilidade de anomalias pontuais. Um aspecto que despertou particular interesse foi a coesão observada na metalicidade dessas galáxias. A análise espectroscópica detalhada revelou não apenas a presença consistente de elementos pesados em abundância, mas também proporções altamente regulares de certos elementos, como magnésio, silício e ferro, sugerindo processos de nucleossíntese que transcendem o comportamento previsto para a primeira geração de estrelas massivas. Este padrão homogêneo implicava que, independentemente da localização espacial ou da massa da galáxia, havia um regime físico subjacente moldando a composição química do universo jovem. A origem desse regime ainda permanece obscura. Uma hipótese em análise postula que, durante as primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang, ocorreram condições não uniformes de densidade energética que favoreceram a síntese eficiente de elementos pesados em determinados bolsões do cosmos. Tais bolsões poderiam ter se originado de flutuações quânticas amplificadas durante a fase inflacionária, criando zonas onde a matéria primordial foi enriquecida de maneira acelerada. Se esta hipótese se confirmar, será necessário revisar profundamente o entendimento da fase inflacionária e de suas consequências para a estrutura material do universo. Além disso, a distribuição espacial das galáxias anômalas revelou um comportamento que não se ajusta bem ao modelo de crescimento hierárquico da estrutura cósmica. Em vez de uma progressão gradual do pequeno para o grande, o que os dados do Webb sugerem é um surgimento quase simultâneo de galáxias massivas em regiões distintas do universo, como se houvesse um gatilho cosmológico que sincronizasse o crescimento estrutural em escalas vastas. A natureza deste possível gatilho permanece um mistério, embora algumas linhas de investigação estejam explorando o papel de interações entre campos quânticos de larga escala e o plasma primordial. Outro resultado particularmente intrigante envolve o comportamento dos campos gravitacionais observados. As medições detalhadas da rotação e da distribuição de massa indicam discrepâncias crescentes com as previsões baseadas na presença de halos de matéria escura. Em algumas galáxias, a gravidade observada parece exceder em muito o que seria esperado, mesmo com generosas quantidades de matéria escura postulada. Isso levou alguns teóricos a considerar cenários em que a própria geometria do espaço-tempo seja mais complexa do que descrito pela relatividade geral, possivelmente exibindo propriedades topológicas emergentes que amplificam os efeitos gravitacionais em certas condições. Este tipo de abordagem encontra ressonância em teorias alternativas da gravidade e em modelos inspirados na teoria das cordas, que
que prevêem que o espaço-tempo possa conter estruturas adicionais ou graus de liberdade ocultos. Embora ainda especulativos, tais modelos estão ganhando atenção renovada à medida que as observações do Webb desafiam as explicações convencionais. A análise da radiação de fundo nestas regiões também trouxe surpresas. Flutuações inesperadas nos padrões de anisotropia da radiação cósmica de fundo foram detectadas em correlação com os agrupamentos de galáxias anômalas. Este fenômeno sugere que as regiões onde estas galáxias se formaram poderiam ter passado por dinâmicas energéticas distintas logo após o Big Bang, afetando tanto a distribuição da matéria quanto a propagação da radiação. Os padrões temporais observados em algumas dessas galáxias acrescentaram mais um componente ao quebra-cabeça. Certas estruturas mostraram evidências de ciclos periódicos de formação e supressão de estrelas, sincronizados com variações na emissão de radiação de alta energia. A hipótese emergente é que processos envolvendo buracos negros supermassivos e jatos relativísticos possam estar modulando não apenas o ambiente imediato da galáxia, mas também influenciando a formação estelar em escalas maiores, possivelmente através da indução de ondas de choque no meio intergaláctico. Esses jatos relativísticos, por sua vez, apresentaram características que desafiam a física de partículas conhecida. Emissões com padrões espectrais inesperados sugerem que partículas de alta energia podem estar interagindo com campos ainda não identificados, abrindo a possibilidade para a existência de novas forças fundamentais ou de partículas até agora não detectadas. Tais indícios fortalecem a colaboração entre físicos de partículas e cosmólogos na tentativa de construir uma visão mais unificada da física fundamental. A polarização da luz observada em várias dessas galáxias continuou a fornecer pistas valiosas. Padrões consistentes com interações quirais em larga escala reforçam a ideia de que a assimetria fundamental entre matéria e antimatéria pode ter raízes em processos que deixaram impressões detectáveis em estruturas cósmicas. Se tal viés for confirmado, ele poderá fornecer uma explicação natural para a predominância da matéria no universo observável, um dos maiores enigmas da cosmologia contemporânea. Simultaneamente, a análise de regiões aparentemente vazias do cosmos revelou assinaturas energéticas de fundo que não se ajustam a nenhuma fonte conhecida. Estas regiões mostraram níveis baixos, mas consistentemente estruturados de energia, possivelmente remanescentes de transições de fase cósmicas ou de estados de vácuo metaestáveis. A existência de tais estados poderia implicar que o universo ainda não atingiu um verdadeiro estado fundamental de equilíbrio, continuando a evoluir em direções que desafiam as previsões atuais. Além dos impactos diretos para a cosmologia, as descobertas do Webb estimularam novas reflexões sobre a possibilidade de vida no universo. Se as condições para a formação de planetas habitáveis surgiram muito antes do que se acreditava, então a janela temporal para o desenvolvimento da vida se amplia dramaticamente. Isso também implica que civilizações avançadas poderiam ter emergido em épocas cósmicas muito anteriores à formação da Terra, com consequências profundas para a busca por inteligência extraterrestre e para a compreensão do nosso próprio papel no cosmos. Neste cenário, a noção de que estamos apenas começando a explorar a verdadeira complexidade do universo nunca foi tão evidente. Cada novo dado capturado pelo Webb não apenas adiciona informação, mas reconfigura o panorama teórico e filosófico que sustenta a cosmologia. A necessidade de uma nova síntese que una observação e teoria torna-se cada vez mais urgente, impulsionada por um fluxo contínuo de descobertas que transcendem os limites dos paradigmas estabelecidos. Se você se interessa por esta jornada de descoberta e reflexão, não deixe de compartilhar este vídeo e deixar seu comentário abaixo. Suas ideias e perguntas são essenciais para enriquecer este debate coletivo. E claro,
Inscreva-se no canal para acompanhar de perto as próximas revelações que o cosmos certamente ainda nos reserva. O acúmulo de dados provenientes do telescópio espacial James Webb começou a delinear uma nova morfologia do universo primordial, cuja complexidade exigia um reposicionamento intelectual e metodológico em todos os níveis da pesquisa astrofísica. Ao contrário do panorama de um cosmos em lenta formação, as evidências apontavam para um ambiente surpreendentemente ativo, multifacetado e diversificado logo nos primeiros instantes após o Big Bang. A ideia de um universo jovem caótico, dominado apenas por gás difuso e massas em forma de matéria escura, cedia lugar a uma realidade onde estruturas maduras e coerentes já haviam se manifestado em escala considerável. Entre as descobertas mais desconcertantes, uma classe específica de galáxias emergiu. Objetos com propriedades morfológicas híbridas, que apresentavam características tanto de galáxias espirais quanto elípticas. Essa fusão estrutural, em teoria, deveria ser resultado de bilhões de anos de fusões e reestruturações gravitacionais, mas foi observada em galáxias que existiam quando o universo mal ultrapassava seus primeiros 500 milhões de anos. A coexistência de núcleos densos e braços organizados apontava para mecanismos formativos não descritos em nenhum modelo evolutivo atual. Além disso, análises espectrais aprofundadas revelaram padrões de emissão que não correspondiam aos estágios conhecidos de formação estelar. Foram identificadas assinaturas de radiação que implicavam a presença de fenômenos de recombinação e ionização em escalas e cadências incompatíveis com as fases tradicionais da evolução galáctica. Esse descompasso levou à especulação de que existiriam processos de modulação energética mais complexos, talvez associados a variações locais no campo escalar do universo ou a interações entre dimensões compactadas propostas por certas vertentes da teoria das cordas. Paralelamente, surgiram indícios de galáxias com orientação vetorial análoga. Em diversas regiões do espaço profundo, as galáxias estavam alinhadas segundo eixos rotacionais comuns, sugerindo que fatores de larga escala, possivelmente campos magnéticos primordiais ou anisotropias topológicas do espaço-tempo, teriam exercido influência na organização angular de suas massas. Essa descoberta desafia a expectativa de distribuição aleatória das orientações galácticas e aponta para um universo mais interconectado e menos estocástico do que se supunha. A detecção de possíveis campos vetoriais persistentes levanta a hipótese de que forças até então ignoradas possam ter moldado a arquitetura inicial do cosmos. Modelos emergentes começam a incorporar termos de campo vetorial no lado direito das equações de Einstein, atribuindo-lhes um papel na indução de alinhamentos estruturais, bem como na distribuição da matéria bariônica em larga escala. Embora ainda em estágio preliminar, esses modelos oferecem uma nova lente pela qual interpretar a ordenação precoce do universo. Outros elementos de surpresa vieram das medições de fluxo de gás interestelar. Observou-se que, em determinadas galáxias jovens, o comportamento do gás frio não seguia o padrão de colapso gravitacional previsto. Ao contrário, certas regiões mostravam gradientes de pressão que implicavam movimento direcional coordenado, como se correntes galácticas estivessem sendo guiadas por estruturas invisíveis, talvez redes cósmicas de energia ou protomembranas de tensão gravitacional. Esses fenômenos não apenas desafiam as previsões da física de fluidos em regime astrofísico, mas também sugerem a presença de substratos organizadores no universo primordial. Os dados do Webb também sugerem a existência de objetos intermediários entre estrelas e buracos negros. Foram detectadas fontes compactas, com massas superiores às de estrelas de nêutrons, mas abaixo da massa típica de buracos negros, e com emissão energética instável. Esses objetos, denominados por alguns pesquisadores de corpos gravitacionais transicionais,
podem representar uma nova classe de fenômenos compactos, cuja estabilidade decorre de equilíbrio entre forças exóticas, como pressão degenerada de partículas ainda não identificadas, ou efeitos de vácuo quântico modulados por curvatura extrema. A identificação desses corpos implica uma potencial revisão da taxonomia de objetos astrofísicos compactos. Em vez de um espectro limitado a estrelas, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros, talvez o universo contenha uma variedade de estados intermediários, cuja física ainda não foi devidamente teorizada. Essa expansão conceitual afetaria diretamente os modelos de evolução estelar e os ciclos de reciclagem de matéria no universo. Outros dados revelaram comportamentos ópticos não convencionais. Certas galáxias apresentavam variações rápidas de luminosidade, que não podiam ser explicadas por supernovas ou atividade de núcleos galácticos ativos. A natureza dessas flutuações, algumas recorrentes, outras estocásticas, levou à consideração de mecanismos de oscilação de curvatura local, nos quais perturbações no tecido espaço-tempo modulam a emissão eletromagnética, sem que haja alterações na massa visível. Essa ideia, inspirada em efeitos de gravidade quântica, reforça a hipótese de que regiões do universo podem exibir propriedades métricas dinâmicas altamente sensíveis a interações de campos subjacentes. Além disso, a continuidade dos dados revelou padrões ressonantes entre galáxias separadas por vastas distâncias. Sinais periódicos de radiação pareciam sincronizados em frequência ou fase entre sistemas não causalmente conectados. Isso impulsionou teorias sobre campos oscilantes de fundo que operariam como relógios cósmicos, coordenando eventos em zonas que, segundo a relatividade clássica, não deveriam interagir. Tais campos poderiam ser remanescentes de fases anteriores à inflação, ou mesmo efeitos colaterais de conexões não locais previstas em certas formulações da gravidade quântica. Simulações computacionais com base nos novos dados do Webb estão produzindo resultados desconcertantes. Quando os parâmetros observacionais são inseridos nos modelos cosmológicos atuais, os sistemas simulados colapsam ou divergem rapidamente, indicando que as premissas de estabilidade e evolução contínua não se aplicam nas condições reais do universo primordial. Este resultado sugere que as equações de base do modelo padrão podem estar omitindo variáveis críticas ou subestimando interações que se tornam relevantes apenas em regimes de densidade e temperatura extremos. A reinterpretação dessas anomalias também provocou uma mudança epistemológica no próprio método científico aplicado à cosmologia. Está se tornando evidente que a interpretação dos dados não pode mais se apoiar exclusivamente na extrapolação de modelos pré-estabelecidos, mas requer abordagens que combinem indutivamente observação, teoria e filosofia da ciência. O cosmos está revelando que seus padrões podem ser auto-organizativos, emergentes e até mesmo contingentes, desafiando a noção de leis físicas universais imutáveis. A própria noção de tempo, fundamento da narrativa cosmológica, passou a ser questionada. As evidências crescentes de que certas regiões evoluíram em escalas temporais incompatíveis com a nossa referência implicam que o tempo pode não ser um parâmetro absoluto, mas sim uma propriedade local emergente. Modelos de cronogeometria diferencial, nos quais o tempo é derivado da densidade informacional do espaço, estão sendo explorados como alternativas à visão linear e universal do tempo. Se este mergulho na nova cosmologia do Webb está expandindo sua percepção sobre a realidade, aproveite para curtir e compartilhar este vídeo. Interagir com este conteúdo nos ajuda a continuar produzindo reflexões profundas sobre os temas mais complexos do universo observável. A continuidade das descobertas do telescópio espacial James Webb desencadeou uma série de investigações interdisciplinares destinadas a reinterpretar as leis fundamentais
que regem a evolução do universo. As anomalias observadas não são apenas estatisticamente significativas, mas sistematicamente coerentes entre si, sugerindo um padrão subjacente ainda não reconhecido pela cosmologia padrão. Esse padrão emergente aponta para uma complexidade estrutural e temporal do universo, que desafia os pressupostos de homogeneidade e isotropia em escalas macroscópicas. Entre as evidências mais reveladoras está a recorrência de assinaturas espectrais incomuns em galáxias consideradas primordialmente formadas. A presença consistente de elementos transurânicos, detectados por meio de linhas espectrais específicas, não apenas desafia o entendimento atual da nucleossíntese estelar, como sugere a existência de processos alternativos de formação de elementos pesados. Alguns pesquisadores consideram a hipótese de síntese em ambientes gravitacionais extremos, como zonas de cisalhamento ao redor de buracos negros primordiais, onde condições locais possam favorecer transições de fase quântica que resultam em produção elementar não estelar. A implicação de tais processos altera drasticamente a cronologia do enriquecimento químico do cosmos. A narrativa tradicional, na qual os elementos mais pesados se acumulam lentamente ao longo de ciclos de vida estelar, torna-se insuficiente. Em seu lugar, emerge a possibilidade de que bolsões do universo tenham passado por fases de enriquecimento instantâneo, provocadas por fenômenos ainda não observados diretamente. Esta hipótese requer a formulação de um novo conjunto de equações para descrever o comportamento da matéria sob tensões gravitacionais e densidades quânticas não clássicas. Outros dados obtidos sugerem que o tecido do espaço-tempo nessas regiões pode ser topologicamente distinto. Modelos inspirados em variedades diferenciáveis e em teorias de gravidade emergente indicam que as regiões onde as galáxias altamente organizadas foram detectadas apresentam métricas locais que favorecem a estabilidade estrutural precoce. Nessas zonas, a curvatura espaço-tempo permitiria uma contração gravitacional mais eficiente, facilitando a formação de núcleos galácticos organizados, sem a necessidade de fusões prolongadas. Esse fenômeno indicaria que a geometria do universo é funcionalmente adaptativa, respondendo dinamicamente à densidade energética e ao fluxo de informação local. Simultaneamente, a análise de paralaxe cósmica de longa distância, agora viável com a precisão instrumental do Webb, começou a revelar desvios sutis na trajetória da luz provenientes dessas galáxias. Tais desvios não podem ser explicados apenas por lentes gravitacionais convencionais. Em vez disso, sugerem interferências de campo ou variações refrativas no próprio espaço-tempo, possivelmente indicativas da presença de camadas adicionais de estrutura cósmica. Isso gerou interesse renovado em modelos de universo em múltiplas camadas, onde dimensões ocultas poderiam causar distorções sutis, mas sistemáticas, nas propriedades da luz ao longo de bilhões de anos-luz. A questão da causalidade também foi posta em xeque. Os eventos sincronizados em galáxias separadas por distâncias que superam os limites de interação causal clássica sugerem que o universo pode conter mecanismos de acoplamento não locais. Tais mecanismos seriam compatíveis com teorias de entrelaçamento quântico em escala cósmica, um conceito ainda controverso, mas que encontra algum respaldo nos dados correlacionais emergentes. Se esses acoplamentos forem confirmados, será necessário reformular a noção de independência causal entre sistemas galácticos distantes. Ainda mais impressionante foi a identificação de padrões espectrais regulares entre essas galáxias, indicando a existência de frequências ressonantes comuns que não são previsíveis a partir da dinâmica conhecida da matéria visível ou escura. Esses padrões levaram à elaboração de uma nova hipótese, a de que o universo opera segundo uma estrutura de ressonância fundamental, uma espécie de grade harmônica sobre a qual a matéria se organiza.
Esse conceito remete a analogias com sistemas físicos de baixa energia, como cristais fonônicos e materiais topológicos, nos quais propriedades emergentes não são resultado direto das partículas individuais, mas sim de sua organização coletiva. Esse paradigma ressonante abre caminho para pensar o universo como um sistema auto-organizativo de natureza fonônica ou holográfica, onde as propriedades observáveis são manifestações de padrões ondulatórios coerentes em um substrato físico mais profundo. Tais ideias vêm sendo exploradas em contextos como o princípio holográfico e a gravidade entópica, mas agora ganham respaldo empírico, exigindo uma formalização matemática mais robusta para descrever essas novas observações. Também foram detectados sinais de estruturas gasosas gigantes, conectando galáxias distantes em filamentos ainda mais extensos do que os previstos pela teia cósmica. Essas conexões gasosas ricas em metais e com movimentação coordenada sugerem que o processo de formação galáctica pode ser ainda mais interdependente do que se pensava, com influências mútuas ocorrendo por meio de fluxos de matéria e energia que atravessam vastas distâncias. Esse tipo de estrutura implica uma interatividade cósmica com dinâmica de rede, mais próxima de um organismo distribuído do que de um sistema hierárquico de corpos isolados. A constatação de que o universo pode operar com princípios similares aos de redes complexas levou à adoção de metodologias oriundas da teoria de grafos e da análise de sistemas adaptativos. Simulações computacionais baseadas nesses princípios estão demonstrando que, sob certas condições de conectividade e feedback, estruturas cósmicas maduras podem emergir espontaneamente de configurações iniciais simples, sem a necessidade de longos períodos evolutivos. Essas descobertas reforçam a ideia de que o universo pode ser um sistema que se auto-organiza por meio de interações dinâmicas multiescalares. A física de buracos negros, tradicionalmente confinada ao estudo de objetos compactos e regiões de curvatura extrema, também está sendo reformulada à luz dessas observações. Foram encontrados sinais espectrais consistentes com emissões de regiões periféricas de buracos negros supermassivos, que sugerem interações não térmicas com o meio interestelar. Esses fenômenos podem indicar que buracos negros exercem um papel mais ativo na modulação do ambiente galáctico do que o previsto, possivelmente emitindo campos ou partículas que induzem efeitos estruturais em escalas maiores. Por fim, o estudo da radiação cósmica de fundo no entorno dessas galáxias revelou alterações na densidade espectral que sugerem a interferência de fatores até então desconhecidos. Em alguns casos, foram identificadas perturbações de baixo nível que não se ajustam a nenhum dos modos acústicos previstos pela teoria padrão. A possibilidade de que essas variações representem memórias cosmológicas, traços de fases anteriores do universo preservadas no espectro de fundo, está sendo seriamente considerada. A profundidade e o alcance dessas descobertas indicam que o universo é muito mais que um espaço em expansão repleto de matéria e energia. Ele é, talvez, um sistema dinâmico de codificação e manifestação de informações, cujas leis operacionais ainda escapam ao nosso repertório científico. E se esse tipo de reflexão alimenta sua curiosidade, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar os desdobramentos desta verdadeira revolução cosmológica. Com o avanço contínuo da missão do telescópio espacial James Webb, o cenário cosmológico torna-se cada vez mais inóspito às estruturas teóricas convencionais. A acumulação de dados inesperados não apenas amplia o escopo do desconhecido, como evidencia a insuficiência das fórmulas até então consideradas adequadas para descrever os fenômenos de formação e evolução cósmica. O que antes era abordado por meio de simplificações newtonianas ou relativísticas, passou a exigir modelagens que operam em um regime liminar entre gravitação extrema,
estados quânticos de vácuo e processos ainda não classificados pela física de partículas. Os sinais captados de estruturas galácticas antigas vêm sendo acompanhados por perfis espectrais ricos em assinaturas de moléculas complexas, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e compostos orgânicos voláteis. Isso sugere que os ambientes galácticos primordiais não apenas favoreciam a formação de elementos pesados, mas também permitiam a rápida organização de estruturas químicas associadas a precursores da vida. A implicação é que a bioquímica não depende exclusivamente da maturação prolongada de estrelas e planetas, mas pode emergir em condições energéticas e estruturais específicas, muito antes do previsto. Paralelamente, observações de nuvens de gás interestelar nesses ambientes revelaram uma taxa anormalmente alta de colapsos gravitacionais localizados, produzindo estrelas massivas em clusters densos, mas organizados. Esse comportamento desafia os modelos hidrodinâmicos tradicionais, que prevêem dispersão turbulenta e instabilidade em escalas subgalácticas. O novo padrão de colapsos sugere a presença de mecanismos de modulação gravitacional em microescala, talvez relacionados a oscilações do campo escalar ou efeitos emergentes de rede na interação entre massas dispersas. Outros dados apontam para a existência de ondas de densidade que se propagam através do plasma interestelar em padrões regulares, semelhantes a solitons. Tais estruturas são conhecidas na física de fluidos não lineares, mas sua manifestação em ambiente cósmico sugere um novo regime de estabilidade estrutural do universo jovem. Essas ondas de densidade poderiam atuar como catalisadores para a organização da matéria, estimulando a formação de estrelas e a agregação de matéria escura em filamentos coesos. Esse processo, se confirmado, indicaria que o universo possui mecanismos internos de auto-organização morfodinâmica em grande escala. No domínio dos dados de polarização, análises refinadas mostraram que a orientação da luz proveniente de certas regiões do cosmos inicial não corresponde às esperadas distribuições aleatórias. Em vez disso, há alinhamentos preferenciais que indicam a existência de campos vetoriais persistentes em larga escala, talvez relictos de transições de fase do universo primordial. Isso introduz a possibilidade de que a própria luz carrega vestígios de estados anteriores da simetria universal, revelando não apenas onde algo ocorreu, mas como a física local foi condicionada por eventos topológicos pré-Big Bang. Ainda mais intrigante foi a detecção de assinaturas de modulação quântica em regiões onde galáxias altamente organizadas coexistem com campos magnéticos intensos e bem delimitados. Esse tipo de configuração era considerado impossível na ausência de longos processos de acúmulo de massa e geração de dinamos estelares. A existência precoce de campos magnéticos organizados implica que ou os mecanismos de magnetogênese operam mais rapidamente do que o estimado, ou que há uma fonte primária de magnetismo cósmico ainda não compreendida. Alguns teóricos propõem que essas regiões podem ter origem em instabilidades do campo de Higgs ou em anomalias da quebra de simetria eletrofraca durante os primeiros microsegundos do universo. A ideia de que o universo carrega memórias físicas de sua própria estrutura original começou a ganhar corpo a partir desses indícios. Em particular, certas estruturas detectadas no espectro infravermelho distante apresentavam padrões de repetição que sugerem a existência de moldes informacionais, estruturas recorrentes que se reproduzem em diferentes escalas, como fractais cósmicos. Essa descoberta levou à formulação da hipótese de repetição holográfica, na qual o universo codifica certas geometrias fundamentais em todas as suas manifestações materiais, independentemente da escala. Simultaneamente, um grupo de pesquisadores vem explorando as implicações estatísticas dessas descobertas sob o prisma da teoria da informação. Utilizando métricas como entropia de Shannon e complexidade algorítmica,
analisaram-se os padrões de distribuição de massa, luz e elementos em galáxias jovens. Os resultados preliminares indicam que essas estruturas possuem níveis de compressibilidade informacional menores que o esperado, ou seja, são menos previsíveis do que o modelo atual permite. Isso reforça a ideia de que o cosmos contém zonas de complexidade emergente não redutível a leis determinísticas simples. Essas zonas de alta complexidade também parecem coincidir com regiões onde a relação entre matéria visível e escura se mostra anômala. Medições independentes indicam que o halo de matéria escura em torno de certas galáxias jovens é proporcionalmente mais denso e organizado do que os halos típicos observados em galáxias atuais. Essa discrepância pode significar que a matéria escura sofre evolução estrutural ao longo do tempo, contradizendo a suposição de que sua distribuição é passiva e imutável. Há indícios crescentes de que a matéria escura possui interações ainda não descobertas, talvez com campos vetoriais ou escalares que modulam sua condensação e coesão. Por outro lado, análises do ruído de fundo em observações ultraprofundas revelaram flutuações que não se correlacionam com fontes identificáveis. Esses ruídos espectrais, quando mapeados em larga escala, formam padrões espaciais similares aos das primeiras oscilações acústicas do plasma cósmico, mas com periodicidade e amplitude incompatíveis com os modelos inflacionários. Isso levou alguns teóricos a propor a existência de ressonâncias cosmológicas persistentes, oscilações latentes no próprio espaço-tempo que ainda reverberam em zonas específicas do universo. A investigação de tais ressonâncias encontrou suporte parcial em dados de interferometria de base muito longa, VLBI, que mostrou assinaturas de coerência de fase em frequências extremas que não podem ser explicadas por fontes tradicionais. A especulação emergente é que essas assinaturas possam derivar de pulsações de base do próprio substrato do espaço-tempo, uma espécie de vibração fundamental que atua como frequência de fundo para todos os fenômenos físicos. Se confirmada, essa hipótese implicaria uma revisão ontológica da própria definição de espaço-tempo. Agora, não mais um palco passivo, mas um ator vibrante em toda a dinâmica do universo. E se essas revelações estão ampliando seus horizontes, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas impressões sobre esse novo panorama cósmico. Sua participação nos ajuda a explorar ainda mais os mistérios que o universo insiste em revelar. Outro aspecto revelado pelas observações do telescópio espacial James Webb, que tem gerado intensa especulação científica, é a surpreendente estabilidade cinemática de sistemas estelares em galáxias que remontam aos primeiros 300 a 500 milhões de anos após o Big Bang. Essa estabilidade, medida por meio de curvas de rotação e dispersões de velocidade estelar, indica um grau de organização que, à luz da teoria gravitacional padrão, não deveria estar presente em épocas tão precoces. A distribuição de velocidade dessas estrelas não apenas demonstra simetria e coesão gravitacional, mas também se alinha com parâmetros dinâmicos que requereriam centenas de milhões de anos de evolução para emergir sob o modelo de fusão hierárquica. Essas constatações sugerem a possibilidade de que certas condições iniciais do universo tenham favorecido trajetórias de evolução aceleradas e altamente eficientes. Isso, por sua vez, exige um reexame dos parâmetros iniciais adotados na modelagem cosmológica, como a densidade de energia escura, a taxa de expansão inicial e até mesmo a própria simetria do campo inflacionário. Há indícios crescentes de que o campo inflacionário não foi homogêneo, mas sim estruturado em flutuações que deram origem a zonas de colapso precoce e crescimento gravitacional intensificado. Isso pode ter formado berçários cosmológicos, onde as condições locais viabilizaram a formação imediata de galáxias maduras.
Um outro conjunto de dados que reforça essa interpretação envolve os perfis térmicos de emissão de radiação infravermelha de poeira galáctica. Esperava-se que galáxias primordiais exibissem temperaturas muito altas e emissões caóticas, compatíveis com formação estelar inicial. No entanto, as temperaturas medidas revelam distribuições térmicas em equilíbrio, indicativas de ciclos de formação e extinção estelar já avançados. Essa assinatura térmica contradiz diretamente a cronologia dos modelos tradicionais, forçando a reconsideração dos tempos de resfriamento do gás e da produção de poeira por supernovas. Observações no espectro de micro-ondas também identificaram irregularidades na radiação de fundo em áreas ao redor dessas galáxias, com perturbações anisotrópicas que não se ajustam ao padrão previsto pelas oscilações acústicas do plasma primordial. Essas anomalias indicam que a matéria ao redor dessas galáxias interagiu com a radiação cósmica de fundo de maneira não trivial, possivelmente através de mecanismos ainda não incorporados à física padrão, como dispersão anisotrópica em campos escalares ou variações locais na constante de acoplamento eletromagnético. Além disso, o estudo das estruturas de halo dessas galáxias indicou a presença de um componente invisível com distribuição centrípeta e comportamento dinâmico ativo. Diferente do halo de matéria escura convencionalmente aceito, esse novo componente parece responder a gradientes de densidade e emitir sinais gravitacionais de baixa frequência, que afetam a rotação estelar. Isso levou à proposição de uma nova classe de matéria ou campo, talvez relacionado a partículas ultraleves com acoplamento fraco à matéria bariônica, mas com influência significativa na modelagem da geometria local do espaço-tempo. Essa nova dinâmica exige também uma reformulação da teoria da gravitação. Teorias como MOND, Modified Newtonian Dynamics, e variantes relativísticas, como TeVS, voltaram ao centro dos debates, mas agora com dados observacionais que oferecem a oportunidade de testá-las diretamente. O comportamento gravitacional observado nessas galáxias não segue a curva esperada de Newton ou Einstein, sugerindo uma força gravitacional adicional que atua em regimes de baixa aceleração. A hipótese de que o universo jovem operava sob uma constante gravitacional efetiva variável, possivelmente influenciada por campos escalares universais, está sendo explorada como alternativa para explicar esses comportamentos não clássicos. Enquanto isso, outras análises vêm examinando as interações entre galáxias próximas observadas pelo Webb. Em vários casos, pares ou trios de galáxias primitivas exibem sinais de interação gravitacional complexa, sem os efeitos esperados de perturbação ou fusão. Elas orbitam mutuamente de maneira ordenada, em uma espécie de dança cósmica que contradiz o modelo de colisões caóticas. Isso pode significar que há um mecanismo de regulação gravitacional que atua em escalas intergalácticas, ou que os sistemas estão imersos em um campo comum que regula suas trajetórias. A luz emitida por essas galáxias também revelou propriedades incomuns de coerência quântica. Certas assinaturas espectrais demonstram correlações em fases que, em teoria, não deveriam se manter ao longo de bilhões de anos-luz de viagem. Esse efeito sugere a existência de um meio de preservação de coerência em escala cósmica, o que levanta a possibilidade de que o espaço interestelar não seja tão neutro e passivo quanto se pensava, mas possua propriedades de transmissão quântica ativa, talvez associadas a um campo de fundo ainda desconhecido. Na análise das estruturas internas dessas galáxias, observou-se uma organização que se assemelha a sistemas autossimilares, com padrões de formação estelar, distribuição de gás e orientação magnética que se repetem em múltiplas escalas. Essa geometria fractal galáctica sugere que o universo emprega princípios de auto-organização semelhantes aos encontrados em sistemas biológicos complexos.
A presença de simetria escalar e invariância de padrão não é compatível com a aleatoriedade prevista em simulações baseadas em inflação clássica e crescimento hierárquico. A astrobiologia, impactada por essas descobertas, começou a traçar novos modelos para a emergência da vida em condições exóticas. A presença precoce de metais, poeira e moléculas orgânicas em galáxias jovens implica que zonas habitáveis poderiam ter se formado centenas de milhões de anos após o Big Bang. Isso não apenas antecipa a janela de possibilidade para a vida no universo, mas reconfigura o entendimento sobre as condições necessárias para sua emergência. Se a complexidade química surgiu em paralelo à complexidade estrutural, então a vida pode ser uma manifestação natural da evolução cósmica, e não um evento excepcional. Por fim, surgiram esforços para reinterpretar o papel da consciência na observação desses fenômenos. Alguns teóricos, inspirados em interpretações participativas da mecânica quântica, sugerem que o ato de observação cósmica, ao nível de precisão do James Webb, pode desencadear colapsos de função de onda em escala ampliada, afetando as métricas observáveis. Embora controversa, essa linha de pensamento abre espaço para uma cosmologia que reconheça a interação entre o observador e o observado, não como mera curiosidade epistemológica, mas como componente ontológico da realidade física. Esses desenvolvimentos vêm consolidando a noção de que o universo não é apenas um mecanismo em expansão, mas um sistema profundo, estruturado por camadas de informação, causalidade e geometria que desafiam as fronteiras tradicionais entre ciência, filosofia e matemática. Essa proliferação de anomalias e incongruências observadas pelo telescópio espacial James Webb levou muitos pesquisadores a reavaliar a própria função do tempo na cosmologia. Entre as propostas mais audaciosas emergentes, encontra-se a de que o tempo cósmico pode ser uma variável emergente, não fundamental, derivada da complexidade estrutural do universo. Nessa abordagem, regiões do cosmos com densidade de informação e grau de organização distintos poderiam gerar fluxos temporais diferenciados. Isso explicaria por que galáxias incrivelmente maduras aparecem em fases tão jovens da expansão universal. Elas podem ter experimentado um tempo interno mais acelerado, impulsionado pela própria organização interna da matéria. Essa perspectiva também fornece uma nova lente para interpretar as estruturas observadas. Em vez de considerar o tempo como uma linha uniforme que avança igualmente em todos os lugares, passa-se a enxergá-lo como uma propriedade derivada do estado local de organização. Sistemas com alta entropia informacional poderiam experimentar tempo em ritmo diferente de sistemas de baixa entropia. Isso altera profundamente a relação causal entre eventos cósmicos e desmonta a estrutura narrativa tradicional da história do universo como uma progressão linear de simplicidade para complexidade. Outra linha de investigação diz respeito à topologia do espaço-tempo como entidade dinâmica. As flutuações observadas na distribuição das galáxias anômalas, bem como sua morfologia aparentemente sincronizada em regiões vastas, levantaram a hipótese de que o espaço não é uma extensão homogênea, mas sim um meio com propriedades variáveis, análogas a um cristal com defeitos estruturais. Esses defeitos topológicos poderiam atuar como sementes de formação galáctica, alterando localmente as constantes físicas e facilitando a emergência de estruturas complexas em fases do universo onde isso não deveria ser possível. Essas propriedades topológicas poderiam também explicar a presença de regiões de matéria com assinaturas quimicamente exóticas, especialmente aquelas com presença de elementos de alta massa atômica, formados em contextos não estelares. Se certos tipos de curvatura ou conectividade do espaço-tempo criassem bolsões de energia de vácuo aumentada, poderiam permitir a ocorrência de fusões nucleares fora do contexto de núcleos estelares. Assim, elementos como ouro, urânio ou platina
poderiam ser sintetizados em processos gravitacionais ou quânticos ainda não compreendidos, diretamente no tecido do espaço-tempo. A física de partículas também encontrou espaço para a especulação informada com os dados de Webb. O padrão de emissão de radiação de certas galáxias indica a presença de partículas intermediárias, talvez variantes do bóson escalar, que afetam a taxa de expansão local e influenciam diretamente o comportamento da matéria visível. Esses sinais foram compatíveis com predições de teorias de campos que envolvem partículas supersimétricas ou estados de matéria associados à quebra de simetrias em regimes de energia ainda não reproduzíveis em laboratório. Essas partículas, embora não detectadas diretamente, deixariam vestígios no modo como a luz se propaga e interage com a matéria em regiões distantes. Outro fenômeno intrigante observado foi a presença de assimetrias bilaterais em galáxias que, pelas leis do desenvolvimento gravitacional padrão, deveriam ser altamente caóticas. Em vez disso, observa-se uma simetria especular incomum em seus braços espirais, como se obedecessem a uma geometria predefinida. Isso pode ser indicativo de que há princípios de organização formal subjacentes ao próprio código do universo, algo análogo à cristalografia, mas operando em escala cosmológica. Essa hipótese de simetria emergente impõe uma reconsideração do papel da aleatoriedade na evolução cósmica. A interferência quântica em larga escala também voltou ao debate. Dados espectroscópicos apontam para regiões em que sinais de luz de fontes diferentes apresentam correlações de fase que desafiam explicações baseadas em trajetória. Alguns pesquisadores sugerem que a estrutura do vácuo em determinadas zonas pode atuar como meio coerente, permitindo entrelaçamento quântico entre estruturas separadas por bilhões de anos-luz. Essa sugestão, embora ainda em fase especulativa, implicaria uma conectividade cósmica de natureza fundamental, capaz de suportar estados de superposição ou correlação além das limitações impostas pela velocidade da luz. Em paralelo, modelos matemáticos estão sendo desenvolvidos para representar essas estruturas emergentes usando teorias de redes complexas, grafos hiperbólicos e geometria não euclidiana. A ideia é que o universo pode ser representado como uma rede com conectividade variável, onde os nós representam concentrações de massa-energia e as conexões, canais de interação quântica ou gravitacional. A topologia dessa rede, influenciada por condições iniciais e simetrias quebradas, daria origem às distribuições observadas e permitiria prever regiões de anomalia. Com o apoio de inteligência artificial, esses modelos estão sendo alimentados com dados do Webb para identificar padrões ocultos. Algoritmos de aprendizado profundo foram capazes de detectar formas de recorrência estrutural em escalas variadas, sugerindo que as galáxias anômalas compartilham uma assinatura de origem comum. Isso reforça a noção de que há um processo formativo unificador, distinto do previsto pela cosmologia padrão. Essa assinatura pode estar codificada nas variações locais da constante de estrutura fina, um parâmetro físico fundamental cuja constância absoluta tem sido assumida, mas nunca confirmada com rigor absoluto em escalas tão distantes. Essas ideias estão abrindo espaço para interpretações cosmológicas radicais, incluindo a teoria de que vivemos em um universo aninhado, no qual múltiplas camadas de realidade coexistem e interagem. Em tais modelos, eventos observados em uma camada podem ser manifestações projetadas de estruturas em camadas superiores, com implicações diretas para a compreensão da causalidade, da origem do tempo e da definição de matéria. Essa abordagem rompe com o paradigma tradicional da física de partículas, introduzindo uma metafísica geométrica baseada em interações entre domínios ontologicamente distintos. E se este conteúdo provocou reflexões em você, não deixe de clicar no botão de curtir,
compartilhar com outros interessados e se inscrever no canal com o sino ativado para não perder nossas próximas investigações. Vamos juntos continuar explorando o desconhecido com profundidade e rigor. Uma linha de pesquisa emergente a partir das descobertas do telescópio espacial James Webb envolve a reinterpretação das condições iniciais do universo à luz das estruturas observadas. Os dados acumulados indicam que a densidade de energia e os gradientes térmicos presentes nas regiões que originaram as galáxias impossivelmente maduras não são compatíveis com os pressupostos isotrópicos da inflação cósmica padrão. Essa discrepância levou à hipótese de que o universo nascente pode ter possuído regiões de anisotropia funcional, verdadeiros nichos termodinâmicos que permitiram um desenvolvimento precoce e desproporcional de complexidade estrutural. Essas zonas anisotrópicas, caracterizadas por flutuações densitárias anômalas, poderiam ter funcionado como incubadoras cósmicas, acelerando a fusão gravitacional e promovendo a nucleossíntese de elementos pesados antes mesmo da consolidação de estrelas massivas. Essa proposição desafia a linearidade tradicional do processo cosmológico, que exige uma sucessão de gerações estelares para enriquecer o meio interestelar com metais. Em vez disso, o universo emergente se configura como um mosaico de ambientes com propriedades físicas distintas e potenciais evolutivos assimétricos. Adicionalmente, as medições de paralaxe e variação espectral realizadas pelo Webb indicam que a luz de algumas dessas galáxias passa por modificações inesperadas ao longo do percurso. Em particular, houve detecção de fases de modulação energética não compatíveis com efeitos Doppler clássicos. Isso levou ao surgimento de modelos que propõem a existência de camadas estruturais no vácuo cósmico, zonas de índice refrativo variável que afetam a propagação de fótons. Essas camadas poderiam estar associadas à densidade local de energia de ponto zero, implicando que o vácuo, longe de ser um espaço neutro, exerce influência ativa na dinâmica da luz e, por consequência, na interpretação observacional do tempo e da distância. Essa linha de pensamento também revitalizou teorias alternativas sobre a gravidade quântica. Um número crescente de físicos teóricos vem sugerindo que a gravidade pode não ser uma força fundamental, mas um fenômeno emergente, resultante de desequilíbrios estatísticos em campos de informação. Dentro dessa estrutura, a formação precoce de galáxias maduras pode ser explicada como uma manifestação da organização local do campo informacional do universo, com certas regiões favorecendo a emergência de coesão gravitacional intensa como resposta a um gradiente de complexidade interna. Além disso, alguns modelos sugerem que o universo possa ter sofrido transições de fase físicas em seu passado distante, que deixaram cicatrizes estruturais no espaço-tempo. Essas transições, semelhantes às mudanças de estado da matéria, como de líquido para sólido, poderiam ter criado linhas de falha ou superfícies críticas que funcionam como catalisadores de formação estrutural. A presença de tais superfícies teria promovido o agrupamento de matéria de forma não aleatória, facilitando a criação de estruturas galácticas complexas muito antes do previsto. Paralelamente, o estudo dos perfis espectrais das galáxias anômalas revelou variações na taxa de absorção de fótons por nuvens de hidrogênio neutro. Em diversas observações, essa taxa se apresentou inferior ao modelo esperado, indicando um nível de ionização significativamente maior no meio intergaláctico circundante. Isso sugere que os processos de reionização cósmica começaram mais cedo, talvez em múltiplas fases sobrepostas, desafiando a narrativa de uma transição única e global de reionização. A presença precoce de fontes de radiação ionizante aponta para uma população de objetos energéticos ainda não identificados, capazes de influenciar amplamente o estado térmico do cosmos em larga escala.
Outra descoberta relevante diz respeito ao alinhamento angular de múltiplas galáxias distantes, que apresentam orientações vetoriais semelhantes em relação a uma mesma coordenada cósmica. Esse padrão estatístico não é compatível com uma distribuição aleatória de orientação, o que indica a existência de forças de correlação de longo alcance atuando no universo primitivo. Esse fenômeno, ainda sem explicação no modelo padrão, sugere a existência de um campo direcional unificador, possivelmente associado a vetores de curvatura espacial herdados do processo inflacionário ou a resquícios de simetrias quebradas no início da expansão. As observações também levantaram questões sobre a natureza da luz emitida por essas galáxias. Em alguns casos, a polarização da luz emitida não corresponde à esperada de fontes estelares, mas se assemelha a padrões de polarização circular e elíptica típicos de emissão induzida por efeitos topológicos. Isso sugere que a luz está sendo modulada por estruturas geométricas no espaço, possivelmente por vórtices de energia associados a campos escuros ou a geometria do espaço-tempo em regimes altamente curvados. Esses padrões de polarização anômala poderiam se tornar ferramentas úteis para mapear essas estruturas invisíveis, fornecendo uma nova metodologia para sondar diretamente o vácuo cósmico. Com base nesses padrões, uma nova hipótese vem ganhando espaço: a de que o universo opera como um sistema de autorregulação dinâmica, com feedback entre as propriedades do espaço-tempo e as estruturas materiais que nele emergem. Isso cria um modelo em que galáxias, estrelas e até vida não são apenas consequências do universo, mas elementos ativos que retroalimentam sua geometria e evolução. O cosmos, nesse sentido, se torna um sistema termodinâmico auto-organizado, com múltiplos níveis de causalidade que transcendem a linearidade newtoniana. A proposta de que o universo seja holográfico também tem sido revista diante desses novos dados. As observações do Webb podem ser interpretadas como registros de projeções tridimensionais codificadas em uma estrutura bidimensional no limite causal do universo observável. Esse modelo explica algumas das anomalias estruturais como artefatos de codificação e compressão da informação cósmica, criando padrões recorrentes que só podem ser compreendidos como manifestações de uma arquitetura informacional fundamental. Em termos metodológicos, a astrofísica está passando por um momento de inflexão. Já não se trata apenas de ajustar parâmetros em modelos existentes, mas de reavaliar as suposições epistemológicas centrais que sustentam a compreensão do cosmos. A ideia de que o universo é previsível e redutível a um conjunto finito de leis está sendo confrontada por uma complexidade observacional que exige novos instrumentos conceituais, novas lógicas e, possivelmente, novos paradigmas científicos. Em resposta, universidades e centros de pesquisa têm promovido colaborações interdisciplinares, envolvendo físicos, matemáticos, filósofos e engenheiros de dados. A tarefa não é apenas analisar números, mas desenvolver uma nova gramática para descrever a realidade cósmica. Isso implica abandonar a visão de que o universo é um livro já parcialmente lido, onde o conhecimento avança por páginas numeradas. O universo revelado pelo Webb é não linear, fragmentário, cheio de recursões e zonas de ambiguidade. O impacto filosófico é igualmente profundo. A impossibilidade de acomodar os dados em estruturas pré-existentes levanta a hipótese de que o universo não foi feito para ser compreendido por mentes lineares, mas que a própria consciência pode evoluir junto com a complexidade que tenta compreender. Isso sugere que o avanço do conhecimento científico pode depender não apenas de novas ferramentas tecnológicas, mas de novas formas de cognição e de entendimento simbólico da realidade. Se está acompanhando essa jornada cósmica até aqui, aproveite para deixar seu comentário com suas reflexões e percepções. Queremos saber como você interpreta essas descobertas.
Interagir com o conteúdo é parte fundamental desse processo de expansão do entendimento.